Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paty. Boa noite, Lídia. Boa noite, queridos irmãos. Agradeço a Carla e o Vando pelo louvor. Boa noite, Thaís. Por nos dirigir na música. E agora nós vamos à palavra de Deus, né? Então eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes, de WhatsApp, de Facebook também. Eu vou compartilhar agora no grupo da igreja. E para a gente meditar na palavra de Deus nesta noite de domingo. Boa noite, Lauro. Graça e paz, Marco. Boa noite, Lídia. Seja bem-vindo, Ti. Bom, nós vamos hoje meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Então, se você tem sua Bíblia aí, eu convido você a pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11, mas nós vamos trabalhar um pouco mais esse texto aqui. Então, abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Oi, dona Helena, bom ter a senhora aqui, viu? Deixa eu calar o meu computador aqui. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, a partir do 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que temos sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Eu confesso a vocês que algumas pessoas viram a foto que eu postei do estudo para essa pregação que eu fiz aqui na minha janela, que está atrás do celular. E eu confesso para vocês que eu não tenho muita certeza de como apresentar essa mensagem para vocês. Eu acho que eu sou melhor professor do que pastor, porque é uma mensagem... a Bíblia é sempre muito profunda, Paulo é sempre muito profundo e Romanos também é. Mas eu conto aqui com a misericórdia de Deus para poder passar para vocês aquilo que Deus falou de maneira muito forte, muito profunda, muito impactante no meu coração. Tá bom? Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para esse tempo. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e nós oramos pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nós percebemos tantos problemas hoje na igreja, de incoerência com a fé que professa, de vidas que não são dignas
do Evangelho de Jesus, mas também, ao mesmo tempo, nós vemos como num espelho. Nós mesmos, muitas vezes, não vivemos como deveríamos, Pai. E nós não experimentamos o poder da vida de Jesus em nós. Por isso, nessa noite, eu oro pedindo que, mesmo através aqui da internet, mesmo de maneira distante, que a Tua Palavra fale aos nossos corações em nome de Jesus, que a Tua Palavra transforme as nossas vidas e nos ajude realmente a morrer em Cristo para viver em Cristo. Faz aquilo que eu não sei fazer, faz aquilo que eu não sou capaz de fazer, que a Tua Palavra seja apresentada com simplicidade e profundidade, Senhor, com singeleza e poder transformador. Em nome e para a glória de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Bom, queridos, responde aí para você mesmo, né? Você considera que você vive o Evangelho, que você vive uma vida de acordo com o poder da vida de Jesus? Porque a Bíblia fala que o mesmo poder que levantou Jesus daquele sepulcro é o poder que está em nós e nos dá a vida de Jesus. Você percebe isso? Você experimenta viver dessa forma, com esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Muitas vezes eu fico pensando sobre isso por duas razões. Primeiro, porque eu vejo, e o Brasil isso é fácil de ver, como que os cristãos professam uma coisa, mas vivem outra, né? Eu, como pastor, também me deparo semanalmente com problemas assim. Pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas que não vivem a fé, não têm o poder da vida de Jesus batendo no peito deles e conduzindo a vida. E muitas vezes também eu vejo em mim isso. E aí eu fico me perguntando como a gente pode realmente viver de acordo com a vida de Jesus. E o apóstolo Paulo vai tratar um pouco sobre isso, né? Ele vai falar como a gente vive sob a graça de Deus, que é a mesma coisa aqui que eu estou trabalhando. Então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui é entender um pouco, caminhar pela carta aos Romanos de maneira superficial, né? Panorâmica, assim, para chegar até o capítulo 6, que é o capítulo do nosso interesse essa noite, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, uma sobrevoada por Romanos. Romanos começa com uma introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Na sequência, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ira de Deus diante da idolatria e do pecado humano. Ele faz isso do 1:18 ao 2:29. Dentro dessa parte, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32, Paulo fala que os gentios estão condenados. E no capítulo 2, versículo 1 ao 29, o apóstolo Paulo fala que os judeus estão condenados. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz que Deus é justo diante dessas condenações, e a condenação de Deus também é justa, ele faz isso. Então, no capítulo 3, versículos 9 a 20, o apóstolo afirma que não há justo, porque todos, judeus e gentios, estão debaixo da mesma condenação justa de Deus. Não há ninguém que escapa. O apóstolo Paulo fala isso. Então, no capítulo 3, versículos 21 a 31, pela primeira vez na carta, ele vai apresentar a única solução para esses que estão sob a condenação da ira de Deus, e são todos, é a justificação através de Jesus Cristo pela fé. O coração que pulsa em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. As pessoas só podem ser livres da condenação pela justificação através de Cristo pela fé. Então ele avança no capítulo 4, versículo de 1 a 25. Ele fala sobre o exemplo de Abraão e as consequências para os seus filhos na fé, que somos nós. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé, porque são filhos de Abraão pela fé e não pelo sangue, né? Não pela carne. E no versículo 25, que é o último versículo desse capítulo, o apóstolo Paulo termina dizendo: ele, isto é, Jesus, foi entregue para a morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a vida, para a nossa justificação. Versículo 5. Versículo 25 do capítulo 4. Na sequência, capítulo 5 é dividido em duas partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 11,
o apóstolo Paulo vai falar sobre os resultados da justificação em Cristo, né, que são paz com Deus, o amor de Deus, salvação, livres da ira agora, reconciliação e justificação. Esses são os resultados da obra de Cristo em nossas vidas. E na segunda parte do capítulo 5, que vai do versículo 12 ao 21, o apóstolo Paulo vai dizer como que aconteceu essa justificação. E a resposta é simples: através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Pelo primeiro Adão, o pecado e a condenação entram no mundo, e pelo segundo Adão, então nós devemos viver sob a graça de Deus. Como nossas vidas devem ser, como nós devemos viver sob a graça de Deus, de qualquer jeito, tal. E é por isso então que no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa com uma pergunta. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, se onde abunda o pecado superabunda a graça, vamos continuar então pecando bastante para aumentar o nível de pecado para que a graça também aumente? É isso que a gente tem que fazer diante de tudo que nós aprendemos até aqui em Romanos, que Deus fez em Cristo? A resposta de Paulo é clara: de modo nenhum. E daí ele vem com perguntas retóricas. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não é possível, né? E versículo 3: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então o apóstolo Paulo vai dizer a partir daqui como nós devemos viver em resposta ao que Deus fez por nós. Em outras palavras, usando a linguagem que o apóstolo Paulo tem aqui, como viver sob a graça de Deus. Como viver? Para não viver de maneira legalista, ou seja, em nosso próprio esforço, tentando obedecer a Deus, mas também não viver de maneira permissiva, numa vida com vícios, com pecados e achando que isso é normal. Como então viver sobre a graça de Deus? A primeira resposta que o apóstolo dá nesse texto do capítulo 6 é: nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer em Cristo. Então, pega a sua Bíblia e fica com ela aberta aí, olhando nos versículos que eu vou falar, tá bom? No versículo 4, na parte A, a tradução pode ser um pouco diferente, que essa aqui é a minha que eu estou usando, mas é parecida com o sentido é o mesmo da sua. Em 4a, o apóstolo Paulo, no versículo 4, na primeira parte, o apóstolo Paulo fala assim: fomos sepultados com ele no batismo. Está falando que nós somos sepultados com Jesus no batismo. A palavra para sepultados aí significa enterrados juntos. Essa é a ideia. Nós somos enterrados juntos com Cristo. Então, quando nós passamos pelo batismo, que professamos a fé e passamos pelo batismo, nós nos unimos a Cristo naquela sepultura, espiritualmente. Nós somos sepultados com Ele no batismo. Essa palavra para sepultado aqui, ela é um verbo passivo. Isso significa que é uma atitude, é um ato aplicado em nós no ato da nossa conversão, no processo da nossa conversão. Nós fomos juntos com Cristo sepultados com Ele quando nós batizamos. Avançando no versículo 5, na parte A, o apóstolo Paulo vai dizer: se, pois, identificados com Ele, que é com Cristo, nos tornamos em semelhança à morte dele. Versículo 5, a primeira parte. O apóstolo Paulo então fala que nós fomos identificados. Essa palavra significa nascer junto, né? Plantar junto, crescer junto, da ideia de um crescimento orgânico. E aí é por isso que o apóstolo Paulo usa muito a expressão em Cristo, né? Que ele usa mais de 100 vezes, o apóstolo Paulo, essa expressão. Ou seja, nós nos identificamos, nós somos sepultados com Jesus e nós nos identificamos organicamente com Jesus. E aí ele vai dizer: na semelhança da morte dele. Ou seja, nós morremos como Cristo morreu naquela cruz. Claro que aqui Paulo está falando espiritualmente, né, e não fisicamente. E quando Paulo fala de semelhança, é porque em Cristo há uma transformação em nós. Porque os pecadores, segundo Paulo em Romanos 1, 22 e 23, fizeram o seguinte, presta atenção:
e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança, ó a palavra aqui, da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está falando que os gentios, em sua loucura da idolatria, transformaram a imagem de Deus em semelhança de homens e de animais para adorarem, né? Essa é a idolatria. Ou seja, os homens pecadores e nós transformamos a imagem de Deus em ídolo. Só que lá na frente, em Romanos 8, 3, 4, o apóstolo escreve: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que todo o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós, idólatras, pecadores, transformamos a imagem do Deus incorruptível em imagens de homens e animais, em idolatria, Deus, através do seu Filho, se transformou em um homem para que nós pudéssemos ser salvos. E é nessa junção, é nessa relação que nós nos identificamos com Cristo. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, queridos: nós deixamos de ser idólatras e passamos a amar e a adorar ao Deus vivo por causa da nossa união na morte de Jesus Cristo. É necessário morrermos antes de qualquer coisa. E aqui é o meu ponto. Eu espero que você saia dessa noite aqui entendendo bem isso. E aí o apóstolo Paulo então coloca desafios nesse mesmo texto que a gente está trabalhando aqui. Então agora a gente dá o segundo passo. É necessário, o primeiro é necessário morrer com Cristo. O segundo é o desafio que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Então, no versículo 4, voltando lá, ele diz assim: fomos sepultados com ele, com Cristo, no batismo, para a morte. Aqui dá uma ideia de movimento em direção à morte. Ou seja, nós somos sepultados com Cristo para que nós fôssemos em direção à morte. Que morte é essa? A nossa morte. E ele continua: para que? É um propósito, apontando: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos através da glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida, andemos ou vivamos em novidade de vida. Ou seja, há um desafio aqui. Antes de vivermos a vida de Jesus, nós precisamos morrer à morte de Jesus, e deve ser a nossa morte. Continua, no versículo 5, quando começa, o apóstolo Paulo começa assim: se, pois, identificados. Ele começa com um se, que é um se de condicional. E ele diz: se, pois, identificados, nos tornamos em semelhança à morte dele, certamente também na ressurreição seremos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 5? Há uma condição. Para nós vivermos a vida de Jesus, nós precisamos morrer primeiro. Não adianta querer viver sem deixar de morrer antes. Há uma condicional aqui. E ainda isso continua. Lá no versículo 6, o apóstolo Paulo começa assim: isso conhecendo que o nosso velho homem foi crucificado junto com ele, para que, abolida a carne do pecado, não mais sirvamos como escravo o pecado. Essa palavra para conhecendo, ela é muito importante em toda a Bíblia. Ela dá uma ideia de conhecer algo pessoalmente, de ter um conhecimento pessoal fruto de uma experiência pessoal, de experimentar e por isso conhecer, né? Por isso que é usada essa palavra para fazer referência, por exemplo, à relação sexual entre um homem e uma mulher. É esse tipo de conhecimento. Então o apóstolo Paulo fala conhecendo, ali da ideia de um processo, né? Conhecendo, sabendo, tendo conhecimento de que o nosso velho homem, o velho homem significa o nosso antigo comportamento antes de Cristo, um comportamento idólatra, pecaminoso, rebelde, né? Desobediente, foi crucificado junto. É a mesma palavra que eu já falei ali no início, junto com Cristo. E aí foi abolida a carne do pecado, ou seja, o pecado não tem poder mais sobre nós, para que não sirvamos mais a Deus como pecado, como escravos. E a gente vai falar disso logo mais na sequência. E aqui está o coração do desafio: conhecendo, sabendo que o nosso velho homem morreu quando foi crucificado com Cristo.
Queridos, essa morte com Jesus, baseado nesse verbo aqui, que é um particípio, né? Na verdade, que Paulo usa essa palavra conhecendo, dá a ideia de que nós precisamos experimentar que o nosso velho homem, que o nosso velho, que o nosso velho ser, né? Porque isso aplica para a mulher também, que o nosso velho ser foi realmente com Jesus, organicamente crucificado e morreu e foi sepultado com Jesus. Isso acontece na sua vida? Isso é verdade para você? Você sente isso ou não? A gente vai ver como que a gente percebe isso logo mais. Ainda dentro do desafio, no versículo 8, mais uma condicional. Paulo fala: se então morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. De novo, precisamos primeiro morrer com Cristo para depois viver com Cristo. E aqui está o meu ponto. Qual é o problema da igreja protestante e de todos os cristãos no Brasil que não vivem de acordo com Jesus? Qual pode ser o seu problema de você sentir que você não vive a vida que o Evangelho tem o poder de te dar? Pode ser esse o problema. Você não morreu, querido. Você não morreu a morte que deveria morrer. Porque para viver é necessário morrer antes. E para terminar, versículos 9 e 10, de novo o apóstolo Paulo fala assim: sabendo que Cristo foi levantado dos mortos, não mais morre. A morte não mais o domina. O que morreu para o pecado morreu de uma vez por todas, mas o que vive, vive para Deus. Ele está falando de Cristo aqui. Mas ele já está nos preparando porque ele vai aplicar em nós isso. Ou seja, o desafio é morrermos para nós mesmos. A nossa velha natureza, idólatra, pecaminosa, rebelde, desobediente, precisa morrer antes de viver em Cristo. Aí a pergunta que você deve estar fazendo, e que eu me fiz quando eu estudei esse texto aqui, é: por que a gente precisa morrer? Por que nós precisamos morrer? Por que Paulo é tão enfático assim para falar que nós precisamos morrer? A resposta é até simples, queridos. Nós precisamos morrer porque é apenas através dessa morte que ele está falando, que é uma morte da nossa velha natureza. Só através dessa morte a idolatria pode ser arrancada dos nossos corações pela raiz. E assim então a gente pode viver aquilo que o profeta Jeremias, por exemplo, disse em 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o profeta Ezequiel também falou em 36, 26, ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Para termos um coração de carne que ama e serve ao Senhor com integridade, é necessário antes morrermos. A nossa velha natureza tem que morrer. A melhor ilustração que eu acho disso é o seguinte: pensa que você foi ver um jardim. E tem um jardim com algumas plantas lá. Podem ser até bonitinhas. Só que esse jardim ele fica em um laboratório. Então você pode dar a volta e você vai ver, você vai ter uma visão para baixo da terra também em um vidro, né? Então tem ali as plantas, a grama aqui em cima, as plantas, e aqui para baixo tem as raízes. E as plantas estão lá todas bonitinhas, e aí quando você dá a volta para ver as raízes por baixo da terra, você percebe uma coisa interessante, que todas as plantas têm uma raiz que se junta no meio e se encontram lá. Essa é a nossa idolatria. A idolatria tem dois níveis: o nível superficial e o nível mais para baixo, né? E um nível mais profundo. No nível superficial, a idolatria ela se manifesta através da idolatria ao dinheiro, da idolatria política, da idolatria a bens materiais, da idolatria para uma carreira, da idolatria pelo corpo. Tudo isso são manifestações superficiais da idolatria.
Só que quando você vai para o nível mais profundo da idolatria, essa idolatria tem um só coração. E esse coração tem, sabe que cara? A sua cara. O seu rosto. Porque toda idolatria superficial está atrelada a uma idolatria pessoal mais profunda. E não adianta você ir tirando as plantas. Então, não, eu preciso lutar contra meu amor ao dinheiro. Pá, e tira aquela planta. Não, eu preciso lutar contra meu amor ao sexo errado. E tira aquela planta. Elas vão nascer de novo. Não adianta tirar essas plantas. Elas vão nascer de novo. O que você precisa é arrancar a raiz delas. E isso só morrendo. Só morrendo. Só morrendo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: é necessário morrermos para vivermos. Então o que é viver em Cristo agora? Já que a gente falou do que é morrer. Vamos lá, rapidinho. Quando a gente olha para o versículo 4 de novo, a parte B, ele fala assim: assim como é um marcador de comparação e de conexão que Paulo está usando aqui. Assim como Cristo foi levantado através dos mortos pela glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida, andemos ou vivamos. Essa palavra para novidade, ela aparece só 2 vezes em todo o Novo Testamento, no texto que a gente está lendo, e ela aparece lá em Romanos 7:6, capítulo 7, versículo 6. E olha o que diz lá: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade do Espírito, e não na caducidade da lei. Ou seja, o que é viver em Cristo? É viver conduzido pelo Espírito de Deus. E isso nos traz a novidade de vida, uma vida nova, com um novo modo de pensar, um novo modo de agir, tudo completamente novo. E essa vida que eu estou falando, que tem que pulsar dentro dos nossos peitos, dentro dos nossos membros, e nós precisamos sentir essa vida de Jesus vibrando e dentro de nós. É isso que Paulo está falando aqui, né? E ele diz assim: e em novidade de vida andemos ou vivamos. Essa palavra pode ser traduzida de qualquer jeito. Essa palavra ela é um subjuntivo. O que significa? Ela é uma possibilidade. Não é uma realidade, ela é uma possibilidade. Ou seja, andar em novidade de vida pelo Espírito é uma possibilidade que nós temos. Agora, como que nós temos? Precisamos antes morrer. Morrer. Então, qual é o mandamento de Paulo nesse trecho? Do versículo 1 ao versículo 11, existe só um imperativo que está lá no versículo 11. Lança seus olhos para o versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: assim também vocês, o imperativo agora, considerem a si mesmos mortos de uma vez por todas para o pecado, mas vivendo para Deus em Cristo Jesus. O imperativo aí então é considerem. Essa palavra pode ser traduzida como considerem, pensem sobre ou imputem, de imputar. E é interessantíssimo, que presta atenção que eu vou falar para você aqui. Interessantíssimo que essa palavra ocorre 40 vezes no Novo Testamento. Ela ocorre 19 vezes em Romanos. Dessas 19 vezes em Romanos, 11 vezes no capítulo 4, que eu falei aqui, que Paulo fala sobre Abraão e os descendentes de Abraão, que somos nós. Isso significa que a gente tem que interpretar com base no que ela significa lá no capítulo 4. É uma interpretação semântica, a gente fala. Semanticamente falando, então, aponta para quê? Para justiça de Deus imputada em Abraão pela fé. E não só em Abraão, mas nos descendentes de Abraão, que somos nós. O que isso significa? Significa que o mandamento que o apóstolo Paulo está dando para nós aqui de considerar é considerar
o que Deus fez em nós através de Cristo pela fé. Estávamos condenados sob a ira de Deus e merecíamos a morte. Mas por causa da misericórdia de Deus, através de Cristo, a justiça de Cristo foi derramada sobre nós, foi imputada sobre nós, e nós então, pela fé, fomos considerados livres, perdoados, justificados, reconciliados, livres da ira, em paz com Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 11, mais ou menos. Isso deve estar na nossa cabeça, isso deve estar no nosso coração. O que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós em Cristo deve ser o que domina nossa mente e o nosso coração. Isso vai nos fazer morrer com Cristo todos os dias, como Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E experimentar a vida, resultado da vida e da ressurreição de Jesus. E é por isso então que no versículo 11 ainda, Paulo fala assim: e aí vocês vão entender que vocês estão definitivamente mortos para o pecado, mas vivendo. É um processo, vivendo para Deus. Aqui está o ponto, querido. O ponto é viver para Deus. Viver para Deus. O que é o contrário de viver para Deus? É viver para nós mesmos. E nós vivemos para nós mesmos quando nós não morremos para nós mesmos. Para deixar de viver para nós mesmos, é necessário morrer. Por isso a necessidade de morrermos em Cristo espiritualmente. Sabe por que sua vida é medíocre, talvez? Sabe por que seu casamento é ruim, que seu trabalho é ruim, que seus filhos são ruins, que você acorda todo dia de manhã com aquele sentimento de inadequação, de que tem alguma coisa errada comigo, de que eu não estou vivendo o que eu deveria, de que a Bíblia realmente é meio confusa, de que Jesus não sei o que. Sabe qual que é o problema? É porque você está vivendo só para você. E por isso é necessário morrermos. Porque só morrendo nós abandonaremos uma vida que vive só para nós mesmos. E passamos a viver uma vida vivendo para Deus. Para Deus. Viver para Deus. O que a nossa confissão, o nosso catecismo maior de Westminster ensina em sua primeira pergunta: qual é o fim do homem? Em outras palavras, para que a gente serve? A resposta é: para glorificar a Deus. Em outras palavras, para viver para Deus, para a glória de Deus. E aqui está o desafio essa noite. Deixar de viver para si mesmo e viver para Deus. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que largar meu trabalho, largar meus estudos e ir para o seminário ou ir para o monte? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que você vai trabalhar todo dia? Não por enquanto, né? Porque está em isolamento, alguns estão trabalhando de casa. Mas pensa numa situação normal. Por que você acorda todo dia e vai trabalhar? É para pagar as contas? É para ganhar o salário no final do mês? Se é por isso, desaventurada pessoa você é. Por que você estuda? Você estuda para entrar na faculdade? Para tirar uma boa nota? Para conseguir um diploma e conseguir um bom emprego depois? Se você estuda para isso, eu tenho dó de você. Por que você é casado? Para se satisfazer emocionalmente, sexualmente? Para você ter filhos só? Para quem cuidar de você na velhice? Se você fez isso, eu tenho pena de você. Para que você compra uma casa? Só para você se sentir mais confortável e tal? Tenho pena de você. Mas por quê, pastor?
Porque fazer essas coisas não são ruins, só que você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se casar, você precisa ter relação com sua mulher, você precisa ter filho, você precisa comprar carro, casa, tudo para a glória de Deus. E não para si mesmo. Senão você vai continuar não experimentando a vida em Cristo. E aí eu fiquei pensando assim, que ilustração que eu posso dar, né? Apresentar para eles. Eu confesso, irmãos, que eu não achei uma ilustração melhor do que esse cara que está falando com você aí. Não quer dizer que eu esteja... Não, não quer dizer. Mas quer dizer que eu tenho lutado todos os dias para morrer em Cristo, para poder experimentar a vida em Cristo. E essa luta é tão verdadeira porque se não fosse real, eu não estaria aqui, eu não estaria casado com a Bia, eu não seria pai do Arthur e do Murilo, eu não seria pastor, eu não seria nada. Mas não é fácil. E eu não sou diferente de você em absolutamente nada. Mas eu só quero compartilhar algo que realmente eu tenho experimentado e lutado todos os dias, que é morrer em Cristo, para experimentar a vida de Jesus. Vai ser tudo bem depois? Continua a luta, só que as coisas mudam. Por isso o ponto aqui é viver para Deus, mas antes é necessário morrer para nós mesmos. Isso significa morrer para o pecado, morrer para a nossa carne. E como isso se dá? Então agora eu vou de maneira mais rápida para já ir para a conclusão da nossa mensagem, tá bom? A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer então, como a gente vive então sob a graça de Deus? E há dois ensinamentos assim, resumindo tudo, né? Primeiro, nos versículos 12 a 14, usando de uma linguagem sacrificial, preparando a gente, porque vai falar lá em 12, 1 a 3, né? Ofereçam a si mesmos como sacrifício a Deus e tal. Paulo vai dizer que nós precisamos nos oferecer a Deus como um sacrifício. Mas antes de falar isso, ele fala duas coisas. Versículo 12, ele diz assim, não reine, é o imperativo, mandamento, o pecado em seu corpo mortal para obedecer aos profundos desejos do pecado. E no versículo 13, na primeira parte, ele vai dizer assim, não ofereçam seus membros, seu corpo, seu braço, seus braços, suas pernas, sua cabeça, seu cérebro, sua boca, tudo, como instrumento de injustiça do pecado. E aí, na segunda parte do versículo 13, ele diz, mas ofereçam, é o mesmo verbo, a si mesmos, a Deus, como da morte vivendo, como vindo da morte, né? E seus membros, ou seja, seu corpo, como instrumentos de justiça. Justiça. Aí, uma perguntinha aqui, que brota aqui é, o que é justiça então, né? Em Romanos. Paulo fala o que é injustiça, e a gente pode entender o que é justiça. O que é injustiça? Capítulo 1, versículo 28 a 31 diz assim. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes e arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Isso é injustiça. Justiça é o contrário, o que a gente faz com o nosso corpo, queridos. Os nossos membros, ao contrário disso, é justiça. E o motivo para isso qual que é? Versículo 14, porque o pecado não dominará vocês, porque vocês não estão sob a lei, mas sob a graça. Então, primeiro a conclusão, como é que a gente vive sob a graça de Deus? Oferecendo o nosso corpo, que somos nós, para a justiça de Deus.
né? Interessante que pela justiça de Deus em Cristo nós somos salvos, e agora através de uma vida justa nós vivemos, morremos e ressuscitamos para uma vida de justiça. E a segunda imagem que o apóstolo Paulo fala aí é uma imagem meio militar, que vai dos versículos 15 a 23, e ele diz que nós devemos ser escravos da justiça, ou escravos de Deus. Escravos de Deus. Versículo 19 ele diz assim: ofereçam seus membros como escravos da justiça para a santidade. Os idólatras oferecem seus membros como escravos da injustiça para a pecaminosidade, por assim dizer, né? Para a impureza, nós para a santidade. E no versículo 22, Paulo vai falar que nós somos escravos de Deus. Escravos de Deus. Então, como viver sob a graça de Deus? Oferecendo o nosso corpo como instrumento de justiça, sendo escravos da justiça de Deus. O motivo para isso, lá no final, porque é o versículo 23, porque o salário do pecado, bem conhecido nós também, né? É a morte, mas a graça de Deus tem vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos escravos porque Ele é Senhor. E aqui a gente encerra, queridos, o que Paulo ensinou para nós. Então, como viver sob a graça de Deus? Primeiro, é necessário morrermos para nós mesmos. Segundo, viver no poder do Espírito Santo. E terceiro, oferecendo a nós mesmos como escravos de Deus, escravos da justiça. Assim a gente consegue resumir a nossa mensagem. Eu fui, quando estudava esse texto essa semana, profundamente impactado com essa mensagem. E eu espero que você também seja, pelo poder do Espírito Santo. Porque o Brasil, mais do que políticos, dinheiro na economia, solução do coronavírus, tudo isso é muito importante, a gente deve orar por isso. Mas o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo todo, as nações precisam de seguidoras e seguidores de Jesus que morreram para si mesmos e que vivem no poder do Espírito para a glória de Deus. É disso que o Brasil precisa. É disso que o mundo precisa. E nós somos chamados a vivermos dessa forma. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. E eu oro mais uma vez pedindo que aquilo que eu não tenho condições de fazer, que eu sou limitado, Senhor, que Teu Espírito faça, Pai, aplicando as verdades da Tua palavra nos corações dos nossos irmãos e irmãs, para que nós possamos realmente morrer em Cristo, morrer para nós mesmos, morrer para o pecado e vivermos para o Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus a nos oferecermos como sacrifício ao Senhor, como escravos Teus que fazem a Tua vontade. Eu oro pedindo isso para todo o Teu povo, em toda a face da terra, aqui no Brasil, especialmente na IPNCE, Pai. Sejamos uma igreja de pessoas que morreram para si mesmos e que vivem em Cristo pelo poder do Espírito, para Te servir, vivendo para Ti. Que possamos viver para Ti e não para nós mesmos, Pai. Eu oro ao Senhor e Te agradeço em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, viu? Obrigado pela companhia. Eu vou daqui a pouco postar esse vídeo, já vai ficar no nosso Facebook. Se você quiser compartilhar com alguém, vai lá, faz isso. E daqui a pouco eu vou subir ele pelo YouTube também, tá bom? Deus abençoe você, te dê uma excelente noite de domingo e te dê uma abençoada semana também. Deus abençoe, morra em Cristo, viva em Cristo pelo Espírito e viva para Deus. Deus te abençoe, uma boa noite, uma boa semana. Tchau.